A paz do Senhor Jesus, nosso muito obrigado por sua atenção. De antemão já queremos agradecer pela sua preciosa presença, pela sua atenção. Nosso muito obrigado pelo carinho que vocês têm aqui para conosco. Nós estamos com a lição de número 12 para a classe de jovens. Título: Quando Satanás enche o coração do homem. Nós temos objetivos para esta lição que são os seguintes. Primeiro, mostrar o mover de Deus em Jerusalém. Segundo, conscientizar de que a oferta de Ananias e Safira estava contaminada. E, por último, saber que devemos ter cuidado com o nosso coração. Então, que tema interessante. Quando Satanás enche o coração do homem. A classe de jovens para esta semana, nós queremos desejar uma aula cheia da presença de Deus, que o Senhor possa trabalhar em cada coração, em cada vida, e que os professores possam passar a lição com a unção de Deus, com a sabedoria que vem do Espírito de Deus, tá bom? O texto principal desta lição está em Efésios 4, 27, que diz assim: não deis lugar ao diabo. Resumo da lição: Deus não considera inocente aquele que se deixa levar pelos enganos de Satanás. A leitura semanal, nós temos aqui textos interessantes. Segunda, Efésios 4, 25. Terça, Êxodo 20, 16. Quarta, Colossenses 3, 9 e 10. Quinta-feira, Provérbios 12, 22. Sexta-feira, Salmos 101, verso 17. E sábado, Apocalipse 22, versículo 12. Portanto, a leitura semanal é importante como preparação também para endossar o assunto do domingo, tá certo? Veremos o que aconteceu com Ananias e Safira, que infelizmente deram lugar ao diabo e receberam a disciplina do Senhor, pois Deus não considera inocente aquele que se deixa levar pelos enganos de Satanás. É importante ressaltar que aquele casal era livre para vender a propriedade pelo valor que bem desejasse e ficar com todo o montante arrecadado. O problema foi que eles mentiram ao Espírito Santo. Pedro deixou isso bem claro em Atos capítulo 5, versículo 4. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Por que Satanás encheu teu coração? Diz ali a palavra de Deus, né? Entretanto, o casal errou ao mentir para Deus e para os apóstolos e também para a igreja, ao dizer que deram o valor total da venda. E assim expiraram e pereceram. O Todo-Poderoso é santo e não aceita a mentira, a falsidade e o engano. A igreja estava iniciando e se o Senhor não trouxesse um julgamento imediato sobre o casal, talvez o crescimento da igreja tivesse sido prejudicado. O julgamento e a sentença de morte, impetrado pelo Senhor a Ananias e Safira, trouxe um grande temor entre os crentes e um profundo respeito e reverência para com as coisas de Deus, as coisas divinas. Então, infelizmente, houve aquele incidente com aquele casal e a mentira trouxe uma consequência gravíssima e eles pagaram com a vida. A presente lição tem uma mensagem muito poderosa acerca da verdade, acerca do perigo de o inimigo encher de mentira o coração humano, encher de engano e isso causar a destruição da pessoa. Então nós temos que ter muito cuidado e pedir a Deus que nos dê graça, sabedoria, para que possamos fazer a vontade do Senhor e rejeitar as obras maléficas. Muito bem, nós agradecemos aos alunos que estão participando conosco, a vocês aí do Sudeste, através do portal EBD, que estão também prestigiando o nosso canal,
E aqui fazemos questão também de apresentar este canal de bênção, que é o Portal EBD. Você acessa aí e vai ver vários vídeos, aulas, várias tendências, várias formas de também ensinar o mesmo assunto com a mesma coerência, com o mesmo sentimento de fazer a vontade de Deus. São vídeos variados do Brasil inteiro que vocês terão aí como subsídios para enriquecer as suas aulas, inclusive esse vídeo do nosso canal. Nosso muito obrigado aos irmãos aí do Portal EBD. O texto bíblico para esta lição está em Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11, que diz assim: Um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Não é? Por quê? Porque, passado um espaço de quase 3 horas, não é? Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, porque os jovens já cobriram o corpo do seu esposo e transportaram para fora e sepultaram. Chegando a sua esposa, Safira, então Pedro disse: Vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então disse-lhe Pedro: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Isto aconteceu, amados, para que ficasse o exemplo do pecado, do resultado do pecado, da desobediência, da mentira, do engano. Pereceram porque deixaram Satanás encher o coração. Então Pedro perguntou: Por que Satanás encheu o teu coração? Por que deixaste isso acontecer? Um dos momentos mais importantes do culto a Deus é o momento da contribuição, o momento que nós contribuímos com nossas ofertas e com os dízimos que são do Senhor. No entanto, nesse momento, Satanás pode dominar os corações de tal maneira que o ato sagrado de ofertar pode ser maculado por uma falsa modéstia, pelo mau exemplo e também pela tentativa de pecar contra o Espírito Santo. Então, nesta lição, veremos o porquê isso aconteceu e como Deus agiu de forma veemente, não tolerando esse tipo de engano no meio da igreja. Então, nós queremos, nesta primeira parte, trazer como subsídio para os nossos alunos e os nossos professores o seguinte: em contraste com Jesus e os discípulos que estão cheios do Espírito Santo, Ananias, infelizmente, deixou Satanás encher seu coração e tentou enganar a igreja, mas nem a Deus ninguém engana, e a igreja, Deus também, não deixa o engano prevalecer. Diz que aqueles que usam de engano não prevalecerão na casa do Senhor, diz o salmista. Esta história indica a relação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, com a igreja, a noiva de Cristo. Deus está ativo, Deus está
constantemente averiguando, sondando, para que o mal não manche a igreja, o mal não penetre e possa fazer estrago na vinha do Senhor. Então, nesta primeira parte, nós queremos desejar que os professores tenham uma excelente aula, que você possa chamar seus alunos e perguntar como estão os relacionamentos, como está a vida de cada um com relação à verdade, com relação às coisas de Deus. Dê espaço para um ou dois alunos aí falar um pouco da sua experiência, do seu relacionamento com Deus e que se possa ouvir um testemunho rápido de pessoas que são fiéis a Deus, estimulando outras pessoas a permanecerem fiéis. Isso é muito bom. Mesmo depois da vinda do Espírito Santo, os cristãos não ficaram imunes às tentações. O Senhor Jesus sofreu tentação, venceu, nós vimos nas lições passadas, e agora a igreja está sendo tentada. Então Ananias e Safira pereceram porque deixaram o inimigo encher os corações. A cobiça, não é? O engano, a mentira, fizeram com que Ananias e Safira pereceram ali diante da igreja, diante de Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia, que nós possamos vencer a tentação e sermos fiéis, porque a Bíblia tem a promessa dos que vencerem, né? Aos fiéis até o fim, esses herdarão todas as bênçãos do Senhor. Na segunda parte, onde fala sobre a oferta contaminada, que nesse caso foi contaminada pela mentira, nós vimos que aquele casal deixou-se contaminar pelo engodo, pelo engano de Satanás. Nós vamos observar que eles apresentaram parte do preço. Eles esconderam a outra parte. Eles ocultaram, mentiram. Porque perguntaram, vocês venderam por tanto? Eles disseram sim. Tanto Ananias como Safira, em momentos diferentes, não sabendo o que o outro falou. Então, eles concordaram em mentir e trouxeram já uma coisa que foi acertada previamente e mentiram ali perante Deus e perante os apóstolos e pereceram por causa disso. Então, a oferta estava contaminada. Então, oferta contaminada não serve. Oferta contaminada não agrada a Deus. Precisamos ofertar de forma sã, de forma sadia, de forma santa, para que Deus receba. A mentira narrada e confirmada, ao levar o dinheiro aos apóstolos, eles haviam acertado como faria aquilo. Então, isso foi desmascarado na hora pelo próprio Espírito Santo, que revelou ao apóstolo Pedro. Então, o julgamento de Deus foi rápido, até para que a igreja observasse e visse que Deus está atento a tudo, está agindo a todo momento. Para que a igreja não fosse contaminada pela mentira e esse mal se espalhasse contaminando o rebanho. Na segunda parte ainda nós vamos observar o seguinte: apesar de Satanás ter enchido o coração de Ananias e Safira com o engano e com a mentira, Deus não os considerou inocentes, pois foram eles que deram cabo, não é, à mentira. Deus não os considerou inocentes. Eles deixaram Satanás encher o coração, mas eles foram culpados porque se deixaram levar, foram tentados e consumaram o mal, no caso aí a mentira. Não é isso? Por último, cuidado com o coração. A Bíblia diz: de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as veredas da vida. Ananias e Safira foram iludidos e deixaram que Satanás manchasse seus corações. A nossa contribuição precisa ser feita com alegria, com zelo, com responsabilidade, com fidelidade. Não de forma fraudulenta, não de forma enganosa e mentirosa. Agora, algo aqui para nós refletirmos.
É possível agir de forma piedosa para enganar outras pessoas? Cuidado. O inimigo das nossas almas é tentador. Tentou Jesus, não conseguiu, agora tenta cada um dos membros da igreja. Que nós possamos ter cuidado, que o Espírito de Deus nos revele os ardis de Satanás. Quem incitou Ananias e Safira a mentir foi o próprio diabo, o inimigo das nossas almas. Então eles foram incitados pelo inimigo. Eles foram motivados por pelo menos 2 desejos profanos. E aqui na lição nós vamos observar que o primeiro foi o amor do dinheiro. Paulo diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E isso gera cobiça, gera esse transtorno todo que nós temos hoje no mundo. A cobiça, a avareza. Então, isso gerou no coração de Ananias e também de Safira, gerou essa avareza, essa cobiça. Então, o amor do dinheiro foi o primeiro desejo profano. O segundo foi, que motivou o casal, foi enganar, com o amor do elogio. Como é isso? O segundo desejo profano que motivou o casal a enganar, foi o amor do elogio. Vamos ver. Provavelmente eles desejaram ser elogiados, como foi Barnabé. A ação de Barnabé estava baseada na sinceridade, mas a deles não. Estava baseada na mentira, na hipocrisia, no engano. Porque eles agiram com egoísmo, desejando, coisas ilícitas, trabalhando de uma forma que parecesse, religiosa, espiritual, mas por baixo estava realmente a malícia do engano e o desejo do elogio. Aqui nós observamos. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Nós conclamamos a todos os jovens a observar o que diz lá Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei lá em Babilônia. Então precisamos ter cuidado com o nosso coração para não nos contaminarmos com as coisas desta vida, deste mundo, que nos trará prejuízos gravíssimos. Deus espera, jovem, que nós estejamos em atitude de sinceridade, que sejamos autênticos em todos os momentos e fiéis, porque o inimigo das nossas almas pode motivar mentiras e nos induzir ao erro e ao pecado. Precisamos ter cuidado para guardar nossas vidas, principalmente os nossos corações, para não enganarmos e também não sermos enganados. Que o Espírito de Deus possa trabalhar no seu coração, na sua vida, que você possa ofertar a Deus de coração, aquilo que você tem para ofertar, que você possa tributar a Deus o seu louvor, o seu talento, a sua vida e trazer as suas ofertas alçadas, seus dízimos e suas ofertas em dinheiro à casa do Senhor fielmente, com o coração, sabendo que está fazendo a vontade do Senhor. Deus os abençoe, que o Espírito de Deus fale grandemente em seus corações nesta lição. Nós vamos agradecer a Deus, orar e vamos mais uma vez também fazer aquele apelozinho que é sempre bom, que é pedir a você que se inscreva nesse canal, nesse botãozinho vermelho aí do lado direito, você clica aí, se inscreve gratuitamente e também você ativa os sininhos da notificação para receber os nossos vídeos em primeira mão. A todos, nosso muito obrigado. Comente aí embaixo o que você achou, o que podemos melhorar. Coloque aí, estamos aqui abertos para a participação de todos e precisamos uns dos outros, tá bom? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Soberano e eterno Deus, nosso Pai celestial, glorificado e exaltado seja o teu nome. Te louvo, te exalto, glorifico, Senhor, o teu nome santo, porque esta aula, Senhor, é uma aula excelente, uma aula maravilhosa para o nosso aprendizado. Que esta classe de jovens cresça espiritualmente, que o Senhor possa trazer ensinamentos gloriosos, usando os teus servos, professores,
para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor e cada dia possam mais e mais servir a Deus fielmente. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. A todos, nosso muito obrigado e até uma próxima videoaula em nome de Jesus. Nosso muito obrigado.